uma boa área. E é um negócio, apesar da história já estar contada, né? É um negócio que é dinâmico, né, cara? Todo dia é uma novidade, né? Tá sempre mudando, a história sempre pode ser reinterpretada, É? que é uma Oxi. coisa que Dá um exemplo aí. Isso é perigoso, isso é um gancho aí. eu concordo, eu concordo. Mas já apareceu o pessoal que diz que não pode mais falar criado mudo aqui. A história está sendo sempre reinterpretada. Pensa, a história não é uma ciência exata, né? E, às vezes fatos novos ocorrem, de serem descobertos, né? Um lado da história é revelado, mas esse lado é o verdadeiro ou não? Aí o historiador, a tarefa dele vai ser investigar. É verdade que a história é contada pelos que ganham, pela boca dos que ganham. Você como historiador concorda? Ou a história fala por si só? Cara, depende da época, É, né? eu diria. Se você falar de antigamente, o perdedor muitas vezes tinha tudo cortado dele, né? Todo o material historiográfico, o que ele escreveu sobre o evento, ou ele não teria nenhuma oportunidade de escrever sobre o evento, então nós ficaríamos com a história contada a partir da lente do vencedor. Né? Isso poderia ocorrer, embora nem sempre foi o caso. Teve casos que Tem uma ambas as polêmica civilizações... aqui, inclusive de Quebec. Inclusive foi um blog que você escreveu lá, Qual? recentemente. Sobre os órfãos de Sim, Duplessis? exato. Ok. E aí? Porque tem gente da católica daqui que diz que aquilo ali é fake news. É uma das fake news que lançaram contra a igreja. Ah, tá. Bom, E aí, você como historiador? a gente tem documentação muito ampla. É? Inclusive, aquele artigo não foi escrito por mim, né? Foi escrito por um historiador no Brasil. Eu dei o tema para ele escrever. E ele escreveu sobre o assunto. Mas eu já tinha pesquisado sobre o assunto. Era um assunto que eu gostaria de ter escrito, só não tive tempo para escrever. Mas a questão dos órfãos de Duplessis é fato que na década de 40, você tinha 40, 50, você tinha o medo comunista em todo mundo. Em todo mundo. Em todo mundo, tá. Em todo mundo tinha o medo comunista. O Maurice Duplessis, ele era alguém muito ligado à igreja. Nessa época tinha muito medo do comunista. E você vai ver até no próprio parlamento aqui de Quebec, você vai ver vai na área da biblioteca, se eu não me engano, você vai ver lá o índex proibitório, né? O índex de livros proibidos pela igreja e tal. Sério? Eu não sei se ele abarca essa época, teria que verificar. Mas o fato é que Maurice Duplessis, muitos grupos, ele acabou encarando como grupos comunistas ou como uma ameaça comunista e muitas vezes instigado pela própria Igreja Católica. Entendi. Por exemplo, as próprias Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová durante o governo de Duplessis foram severamente perseguidas. Sério, aqui cara? no Quebec. Tanto que tem um caso que a gente estuda em história do Quebec, em direito canadense, o direito da Commonwealth em geral. E você estuda em ciência da religião, que é o caso Roncarelli. Que é isso? O que aconteceu? Durante o governo do Maurice Duplessis, muitas testemunhas de Jeová, para fazer o serviço de porta a porta, foram presas. Por quê? Porque estavam fazendo proselitismo. Existia uma instigação, tem um livro que não é escrito pela Testemunha de Jeová, chamado Le Chef, que conta. Existia uma instigação da igreja, que não estava gostando disso. Sim, uma que aí viraram alvo, né? Viraram alvo. Entendi. E o governador, o primeiro-ministro, na época estava muito ligado com a igreja. Os assuntos sociais do governo eram cuidados pela igreja. Entendi, hospitais, escolas, orfanatos. Toda a área social, no Canadá em geral, era coordenada pela igreja. Então tinha uma parceria entre o governo mas o Canadá, fora e a igreja. Quebec, é anglicano, né? É anglicano, mas mesmo assim... A católica tinha essa influência? A católica tinha essa influência.
mais especificamente do Quebec, que eu conheço melhor a história, né? Existia essa parceria existiu até pouco tempo atrás, eu acho que anos 90 ainda existia uma certa administração de algumas dessas entidades, como escolas por igrejas. Mas, voltando então, nessa época, as Testemunhas de Jeová faziam serviço porta a porta, que todo mundo conhece hoje, e elas eram presas. Quem pagava a fiança delas, muitas vezes, era esse Roncarelli, lá de, se eu não me engano, da região de Montreal. Eu posso estar errado com a região. Ele era tipo um Jeová também. Ele era testemunho de Jeová também, mas ele tinha um restaurante. Como ele tinha um restaurante, ele tinha uma condição melhor, né? Um restaurante, ele ajudava os irmãos. E ele ajudava os irmãos dele, ele pagava a fiança para eles. E o Duplessis não gostou nada disso. Então, como é que o primeiro ministro daqui? Comprando briga com o empresário, dono de restaurante pequeno. Exatamente. O que ele fez, então? Uma coisa super ilegal. Por causa disso, ele tirou do Roncarelli a licença para venda de álcool. Você sabe que aqui tem que ter licença para vender álcool no restaurante. Entendi. Apesar de Testemunho de Jeová, no estabelecimento dele era comércio, então vendia de tudo. As Testemunhas de Jeová tomam álcool. Né? Tomam bebidas alcoólicas, né? Só não podem ficar bêbadas. Entendi, no equilíbrio. Isso. Então, tirou a licença dele e isso para um restaurante é ruim. Sim, né? Lógico. Sim. Daí entrou-se com um processo. Acabei de ter uma aula em Ciências da Religião que falava sobre esse caso ali na Universidade de Laval. Então, o que aconteceu foi que foi para a Suprema Corte. O caso foi para a Suprema Corte. Caramba, então o cara tinha dinheiro também, né? O empresário, né? Não, mas era um caso... Ele tinha dinheiro para pagar fiança, né? Eu não sei se ele era muito rico ou não. Mas acabou que o caso foi para a Suprema Corte e o primeiro-ministro de Quebec perdeu. O quê? Ele perdeu, porque foi claramente... E isso abriu o direito... vergonha, hein, cara? Isso abriu o direito das minorias religiosas aqui no Canadá. E também, porque isso abre um precedente, né? Abriu para todas as minorias, né? Esse, digamos assim, foi o começo... Talvez o começo dos direitos, da Carta dos Direitos Humanos no Canadá, que acabou influenciando também a Carta dos Direitos Humanos na ONU. É um caso bem interessante esse do Roncarelli versus Quebec, ou versus Maurice Duplessis, não lembro o nome do caso. Mas ele foi bem emblemático e é estudado até hoje em História do Quebec, é estudado em Ciências da Religião e também em Direito. Porque aqui a turma já não vai muito com a cara da Igreja Católica, né? Aí vem uma interferência dessa, para privilegiar uma igreja. Aí pega o juiz vai passar fogo, né? Já olha. Mas isso na década de 50 o pessoal ainda era muito católico. Sim, né? tem isso razão, é tem razão. Década de 50. Depois nós começamos... Tem outros escândalos. Teve esse dos orfanatos de Duplessis. Como a igreja estava no controle de vários organismos aqui em Quebec e também no Canadá, como orfanatos, o que se conta, o que os historiadores entendem até agora, pelo menos, é que o governo pagava uma certa quantidade para a igreja tomar conta dessas pessoas, dos órfãos. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas crianças foram declaradas como órfãos, doentes mentais e outros, sem um diagnóstico correto, só para manter essas pessoas dentro dos orfanatos, dentro das instituições e a igreja recebendo. Tanto que o governo tem... Tanto que é fato isso, que o governo está pagando uma indenização para essas pessoas. Então, o fato já foi amplamente estudado por historiadores, já foi discutido na sociedade e existe uma indenização sendo paga para essas pessoas, que foram falsamente declaradas como doentes mentais ou outros problemas, sendo que eles não eram. Era rebanho.
gado de corte. Mas isso o pessoal da igreja já foi chamado, já teve audiência para ter a contraprova. Teve audiência, tudo sobre esse assunto. Se eu não me engano, começou nos anos 80 ou 90. Tem que estudar um pouco mais sobre o assunto para poder falar.